Obrigada. Tchau, bebê. Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais um aulão de redação 2021. Você no Enem, você mais bem preparado. Escreve aqui para mim no chat, por favor, se você é de Redenção, qual escola você é, como você conseguiu o nosso convite. E seja bem-vindo, receba o nosso abraço caloroso. Quero abrir a nossa aula trazendo um pensamento de um provérbio chinês maravilhoso. Uma longa viagem começa com um único passo. E esse passo nós vamos dar hoje aqui, neste aulão maravilhoso. Nós estaremos juntos agora a partir das 2h da tarde. Eu e você, aproveita para colocar suas dúvidas, aproveita para interagir conosco, curta esta nossa transmissão, siga-nos nas redes sociais, Facul-Fezar, e sempre esteja aqui aprendendo mais pertinho da gente. Eu quero dar boas-vindas a todos os nossos alunos, aos alunos de Redenção, aos alunos que estão fora de Redenção. E eu quero te dizer que aqui é o seu lugar, aqui é o seu espaço. Fique à vontade, tire suas dúvidas, interaja. Nós temos uma equipe aqui que está pronta para nos auxiliar. E eu quero também dar boas-vindas aos nossos administradores, professores, coordenadores que estão conosco aqui conectados. Bem-vindos! Vamos fazer história neste Enem de 2021. Quero fazer um convite especial para você que quer fazer o vestibular de Medicina da FESAR. Agora, dia 31 de outubro, nós teremos um maravilhoso vestibular e você é o meu convidado especial para estar conosco. Eu quero te convidar para se inscrever até o dia 25 e com este cupom aqui, ó, Objetivo 50 off, você pode conseguir 50% de desconto na sua inscrição. Vestibular de Medicina 2022, você aqui com a gente na FESAR. Não se esqueça que nós somos um grande grupo, a AFIA hoje, que comanda a FESAR, está conosco aqui, nos direcionando e fazendo história também. Vem com a gente, não perca este vestibular, não perca esta oportunidade de estudar aqui. Para os vestibulares de Direito e Enfermagem, inscrição gratuita, você também pode participar na FESAR. Nossas inscrições, não se esqueça, vão até o dia 25 agora, segunda-feira, e você é o nosso convidado para vir estudar aqui conosco na FESAR. A prova é completamente online, você não precisa se deslocar da sua casa, da sua cidade. Você vai fazer aí no conforto da sua casa toda a prova, também receber o seu resultado. Então não perca tempo, já faça a sua inscrição, curta aqui este vídeo, se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais. E vamos começar então? Eu trouxe para você uma gama de informação, trouxe uma redação inédita, com o repertório de Round 6, trouxe também para você uma redação que eu fiz para você utilizar como redação modelo para os seus estudos, um suposto tema para o Enem de 2021, trago também para você uma apostila, um material totalmente gratuito que você pode baixar diretamente aqui no link da nossa descrição do vídeo, você baixa um conteúdo gratuito para você se preparar para a redação do Enem, que está aí há menos de um mês. E ainda dá tempo. É isso que eu quero te falar aqui. Se nós, a partir desse pensamento chinês, sabemos que uma viagem começa com um único passo, então uma redação nota 1000 começa com uma primeira preparação, com uma primeira redação. E eu quero te convidar a pegar seu material comigo, seu caderno, sua caneta preta, porque nem não é caneta azul, sua caneta preta para aqui fazer as anotações e também tirar suas dúvidas. Sejam bem-vindos ao nosso aulão, então. Qual é o objetivo da nossa aula aqui hoje? O meu objetivo é te ajudar a melhorar a sua redação. A sua redação é fundamental no Enem, porque é feita uma média a partir das 5 notas. Notas em linguagens, nota em ciências naturais, a nota em ciências sociais, a nota em ciências da natureza e a nota da redação. Então, você precisa se preparar para as 90 questões do primeiro dia, 5 horas de prova, mais a redação. E aí, você está preparado? Não? Tem dúvidas ainda? Então, eu quero que você continue aqui comigo. Os nossos slides vão passando para você acompanhar comigo.
todo o conteúdo e eu preciso também que você interaja aqui. As nossas dúvidas também serão tiradas ao longo da nossa aula. Seja bem-vindo, receba o meu abraço caloroso. E eu abro a nossa aula com um poema. Você gosta de poema? Para que foi feito poema, hein? Poema foi feito para dizer, para sentir, para interpretar. Eu abro com um poema de 1963, de um poeta neoconcreto brasileiro maravilhoso, Ferreira Goulart. Faleceu recentemente e tem uma história maravilhosa dentro do ramo da poesia. E eu abro a minha aula de hoje com este poema, que é, na verdade, um alerta para a nossa crítica social, já que o tema do Enem sempre leva em consideração isso, um tema social, um problema que está bem próximo da nossa realidade no Brasil e às vezes no mundo inteiro. O título do poema é Não Há Vagas. Você conhece esse texto? Já leu? Não conhece? Então fica aqui comigo para você poder aprender, a partir deste autor, deste poema, como utilizar na sua redação também essas informações. O poema tem como título Não Há Vagas, como uma crítica ao parnasianismo, escola literária anterior ao modernismo. Cadê o pessoal que estudou literatura para linguagens aí? Lembra desse conteúdo? Olha que interessante, o parnasianismo segue um padrão estético, padrão literário, segue um padrão também em relação ao que é arte. O modernismo vem e diz o seguinte: não, nós vamos valorizar o que é brasileiro, nós vamos valorizar o que é nosso. É tanto que o modernismo se torna, a partir de 1922, uma das primeiras escolas literárias no Brasil a ter um caráter puramente brasileiro. E Ferreira Goulart, já em 1963, traz para nós este poema. Acompanha comigo aí no slide. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, luz e telefone. A sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema. Com o seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O preço, olha só, o poema, senhores, não fede nem cheira. Ferreira Goulart, poeta neoconcreto brasileiro, faz uma crítica social sobre o que não cabe. E a gente pode também dizer que há um trocadilho aqui, o poema é metalinguístico, ele também se explica. Quando ele fala que não cabe no próprio poema uma informação, não cabe onde, na verdade? Quando a gente fala que não cabe o preço do gás, não cabe o preço da luz, não cabe o telefone, que existe uma sonegação, de que realidade o poeta está falando? Da nossa realidade, da realidade que nos leva a refletir e querer mudar. Por que a redação do Enem é dissertativa argumentativa? Porque tem uma estrutura de início, meio e fim, em que no fim você precisa trazer uma proposta de intervenção, de solução. Se há um problema que é apresentado na introdução, automaticamente você vai apresentar a proposta de solução para nós logo em seguida. E eu quero fazer uma pergunta interessante para você. Qual é o parágrafo mais difícil da redação? Na sua opinião, escreve para mim que eu quero aqui te dar uma ajuda. Escreve no bate-papo, por favor, eu quero te ajudar nisso. Afinal, o que eu tenho que fazer nos parágrafos, professora Raimara? O
que eu preciso fazer no início, no meio e no fim? Lembrando que você pode baixar gratuitamente o meu PDF. Eu preparei uma apostila especial para esta aula, que tem a redação inédita que eu fiz para você, utilizando o Round 6, utilizando esse poema do Ferreira Goulart. Você pode também baixar esse PDF, que tem conteúdo sobre como utilizar os operadores argumentativos, supostos temas que dão para ser trabalhados na redação. Olha que legal, conectivos. Você tem também uma redação modelo. Não deixa de baixar o nosso material para que você possa se organizar na redação do Enem. Mas eu quero saber, qual é o parágrafo mais difícil da redação do Enem? Quero dar boas-vindas a todos, Giovana, Gabriel, Flávia, Aline, Jennifer, Leonardo. Sejam bem-vindos, e aqui eu não citei o nome, recebo o meu abraço também. Olha, estão me dizendo que o parágrafo mais difícil é o da introdução. Por que começar sempre dá trabalho, né? Conclusão, parágrafo difícil. O Léo me disse que o de desenvolvimento 2 é complicado. Então, vamos para o quadro? Quero te ajudar um pouquinho. Como é que a gente faz, então, para escrever melhor a nossa redação? Primeiro, você tem que pensar que a prova é constituída, a prova do primeiro dia, dia 21 de novembro, é constituída por 5 horas. Você tem 90 questões para responder, você tem uma redação para fazer, lembrando que é rascunho e folha oficial, e você precisa também preencher a folha oficial do gabarito. Sem contar que você vai comer seu salgadinho, você vai ali ao banheiro, dar uma respirada. Então, nós precisamos pensar que a prova do Enem toda é eliminatória. Não é só a prova em si que tem caráter eliminatório, mas o tempo, o preenchimento da folha oficial, que por sinal eu deixei para você aqui no PDF, para você se preparar para o espaço da redação. Tudo isso conta, inclusive a caneta preta que você vai usar. A redação, então, é uma avaliação completa. Não é só o que você escreve, mas como você entende o tema. Por exemplo, a estrutura da redação do Enem vem em apenas uma folha. Você tem uma folha de proposta, vem as instruções em cima, depois os textos motivadores, que sempre tem uma imagem, nós temos de 2, 3 a 4 textos, sempre vem uma imagem, quer seja um gráfico, algum dado atual, e nós temos lá no final a proposta de redação. Então, por onde que você começa? Pegou a prova, pegou seu caderno de questões rosa, branco, azul, amarelo, olha a proposta de redação. Leia o tema, leia com calma cada palavra. Perceba qual é a palavra principal, quais são as palavras distratoras, aquelas que estão ali apenas para poder fornecer algum significado, mas perceba qual é a palavra de comando da redação. Por exemplo, Enem 2020, qual o tema? Você lembra? O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Olha a palavra estigma abrindo o tema de 2020. Por que essa palavra era tão importante para a redação do ano passado? Simples, porque estigma fala de preconceito, estereótipo, exclusão. Então, de um modo geral, o tema de 2020 pedia para você abordar a relação social, a relação crítica, excludente do doente mental no Brasil. Professora, eu não percebi isso quando eu li a palavra estigma. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados em ler a coletânea, em ler as instruções, em correr para a folha de rascunho e não percebemos que o entendimento do texto é fundamental. 5 competências. Segunda competência fala sobre o quê? Entendimento do tema e conhecimento da estrutura de texto da redação do Enem. E a estrutura é qual? Vamos lá? Dissertativa, argumentativa. Você sabe o que é isso? Escreve aí para mim, por favor. O que é uma dissertação argumentativa? Por que o Enem cobra esse tipo de texto? Por causa da sua organização. Então, nós temos a organização, parágrafo 1, introdução. O que a gente faz na introdução?
Me disseram aí que o parágrafo mais difícil é o parágrafo da introdução. O que você tem que fazer, então? Lembra que não precisa ser necessariamente nessa ordem, mas no seu parágrafo precisa ter esse conteúdo aqui. Repertório. O que é repertório, professora? Estudo, pesquisa. Infelizmente, no nosso estudo do ensino fundamental e ensino médio, e às vezes até da graduação, nós não fomos ensinados a fazer redação. Pergunto para você, fazer redação é algo simples? É algo rápido? Nem sempre. Depende do tema, do tipo de texto, da minha inspiração no dia. Então, pensa comigo que pensar redação, estudar redação, é pesquisa. É por isso que o Enem exige hoje, pensando nos últimos 5 anos do Enem, que você tenha repertório, conhecimento extra à proposta e que inclua isso nos 3 primeiros parágrafos. Você sabia disso? Que os seus 3 primeiros parágrafos, introdução, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2 da redação, precisam ser organizados a partir de um repertório. É por isso que a gente diz para você, veja séries, veja filmes, leia livro tal, leia 1984 do George Orwell, leia A Fazenda dos Animais, leia, tenha conhecimento. Conhecimento que esteja além da proposta. Por quê? A gente já começa de cara. Introdução, repertório. O que você está dizendo para o teu leitor? Eu tenho conhecimento que não é apenas gramatical, que não é apenas estrutural. O meu conhecimento está além de tudo isso. Por quê? Porque eu estudo redação. Te dar uma dica legal, especial. Quem é meu aluno sabe disso. Vou pegar aqui o meu caderno de redação. Meu caderno de colinha de redação. Eu organizo aqui tanto conteúdo relacionado à redação, às competências, citações, meus post-its especiais, a folha oficial do Enem. Quem é meu aluno já pegou nesse caderninho aqui, né? As propostas dos últimos 5 anos do Enem. Por que você tem que ter organização para estudar? Porque estudo de redação exige isso. Enem exige preparação. Então, a partir de hoje, o que você vai fazer? Vai pegar nosso material aí que está em PDF e vai organizar o seu caderno. Seu caderno de redação também com os seus rascunhos. Tem supostos temas que podem cair no Enem como sugestão nesta apostila. E também você pode pesquisar outros a partir de algum documentário, de alguma pesquisa que você mesmo fez. O que eu sugiro é que você não esqueça. Você precisa estudar redação, porque redação exige isso. E dissertação do Enem, meu amor, exige muito mais ainda. Vamos lá, então? Introdução, repertório. O que mais que eu preciso, professora? Apresentar o tema. O que é o tema, professora? Um problema. O que mais que eu preciso? Apresentar a tese. O que é a tese, professora? A minha opinião sobre o tema. E, geralmente, nós concordamos com o tema, né? Nós não vamos discordar do tema que fala, por exemplo, de 2020, que existe estereótipo, exclusão dos doentes mentais na sociedade brasileira. Então, a gente geralmente concorda com o problema. Você precisa também apresentar os meus argumentos, que são argumentos no plural, porque nós trabalhamos com pelo menos 2, para cada um estar no nosso parágrafo de desenvolvimento. A gente tem um D1 e o D2. Quantos parágrafos a redação precisa ter no mínimo? 4. Um de introdução, segundo de desenvolvimento, terceiro de desenvolvimento e o quarto de conclusão. Só não se esqueça, e aí aqui eu abro parênteses para fazer uma observação legal. Prepare o seu rascunho antes de passar para a folha oficial. Quem já treinou na folha oficial do Enem, sabe que a folha é um pouco menor do que a folha do nosso caderno, a folha que a gente geralmente treina a redação.
Então, eu sugiro que nessa reta final, você treine na folha do Enem, para que você perceba se precisa aumentar parágrafo, diminuir parágrafo, aumentar letra, diminuir letra. O que você não pode é ir para o Enem despreparado. E eu te agradeço por estar aqui conosco, porque você já está vivendo aquele provérbio chinês que nós abrimos a nossa aula de hoje. O único passo é o mais importante quando se inicia a viagem toda, quando se inicia a caminhada. Então, eu quero te agradecer por estar aqui. Nós temos quantos argumentos? 2. O que são os argumentos, professora? As causas. Como assim? O que causa aquele problema? O que causa a persistência daquele problema na nossa sociedade? 2 respostas, 2 causas. Tudo isso é introdução. Desenvolvimento. Vamos lá? O que a gente faz no desenvolvimento? Pensando aqui que são 2 parágrafos e que a gente vai trabalhar com progressão textual. Sabe o que é isso? Não? Vou te ajudar. Progressão textual é fazer com que seu texto tenha mais ou menos uma quantidade de linhas menor ou de períodos na introdução e maior na conclusão. Alguém sabe me dizer? Vou pegar aqui meu celular para ver se você sabe disso. Por que o parágrafo de conclusão tem que ser um dos maiores parágrafos da sua redação no Enem? Alguém sabe me dizer isso? Vou esperar aqui a sua resposta. Quero saber se você sabe por que geralmente a nossa introdução é menor que o parágrafo de conclusão. Por que a conclusão, principalmente no Enem, tem uma exigência de quantidade de períodos ou frases maior do que a introdução? Você sabe me dizer? Olha, Léo, muito legal. Fazer repertório cinematográfico na introdução facilita muito. Eu até sugiro que você abra a sua redação com esse repertório que você domina mais. Então, eu gosto de literatura. Vou abrir a nossa redação inédita com literatura, Ferreira Goulart, por exemplo. Se é obrigatório apresentar os argumentos na introdução? Sim. Pensa que a introdução vai nortear todo o seu texto. O que é o desenvolvimento? Pegar esses argumentos, essas causas e ampliar. Você vai ampliar com repertório, com exemplos, com contextualização, com contexto histórico, dados. Você vai fazer ampliação dessas causas. Então, sim, é obrigatório que a sua introdução tenha os argumentos. Mas outro motivo, na conclusão, você vai resolver quais problemas? Esses aqui, ó. Esses que você trouxe lá na introdução como causa, como fatores primordiais para o desenvolvimento do problema na nossa sociedade. Viu só como é importante você saber que o texto dissertativo argumentativo precisa de organização? Perfeito, Gabriel. A conclusão precisa ser um parágrafo maior porque apresenta a resolução do problema, a solução ou a proposta de intervenção. Porque você vai detalhar os argumentos. Legal também. E aqui são argumentos de solução. Dando uma dica, por que o parágrafo de conclusão precisa ser um parágrafo um pouquinho mais extenso ou um pouquinho mais bem preparado? É simples. Porque na competência 5 do Enem, qual que é a competência 5 do Enem? Aquela que pede a intervenção, a solução. Que parágrafo pede a solução? O de conclusão. Então, a nossa competência 5 está relacionada ao último parágrafo do texto. Se o último parágrafo do texto vale uma competência e uma competência tem valor 200, eu não posso fazer 2 linhas achando que o meu corretor tem a obrigação de aceitar aquilo como nota 200. Viu só? A gente precisa pensar a redação do Enem como um todo. Não é só um parágrafo, não é só uma frase. Ah, professora, coloca ou não coloca o título? No Enem é facultativo. Se você colocar o título, sugiro que no último período, na última frase da conclusão, você retome ao título. Não coloca o título, você vai começar em que linha? Linha 1, não precisa saltar a linha 1 para começar a sua redação. Tema não é título. Eu não posso pegar o tema, a proposta que a redação trouxe para mim e jogar na linha 1 como se fosse o título. Título quem cria?
Eu e você, que estamos escrevendo a redação. Só que o tema a prova nos dá. E a gente já sabe que o tema é um problema. Outra dúvida que geralmente me perguntam, professora, na redação do Enem eu preciso nos parágrafos ficar repetindo o tema? É legal que você faça isso. Nos parágrafos, não no mesmo. Por exemplo, vai falar sobre tecnologia. Aí você fica repetindo a cada período, a cada frase, tecnologia, tecnologia, tecnologia. O que você está falando para o teu corretor? Eu não tenho repertório linguístico. Por isso, eu repito muito as informações. Então, a redação precisa ser pensada como um todo. Não é uma colcha de retalhos, e minha professora falava isso para mim no ensino médio. Não é uma colcha de retalhos em que você vai recortando os pedacinhos, né? Ah, eu vou juntar aqui, vou juntar aquilo outro, vou pegar uma citação tal, porque eu achei legal. E isso aqui, não é assim. A redação é pensada toda com base no tema. Tem 5 horas de provas no primeiro dia, de prova, bonitinho lá, a prova objetiva e a prova de redação. Gaste tempo entendendo o tema. Procure sinônimos para aquele tema. Procure entender o tema a partir da sua concepção. Não é da concepção que a coletânea de texto trouxe apenas, mas da sua realidade. Se veja naquele problema, se veja naquela situação que está sendo exposta. Assim ficará mais fácil para você fazer o seu texto. Você está conseguindo entender? Dá um feedback aqui para mim, por favor. Me diga se você está conseguindo entender aquilo que a gente está conversando hoje. Se essa live está te ajudando agora, você preparar-se para o Enem de modo mais consciente, de modo mais objetivo. Não esquecendo, curta aqui esse vídeo, se inscreva no canal. Depois você vai poder assistir esse vídeo novamente, poder pausar, fazer as anotações. Mas participa aqui comigo, por favor, com as suas dúvidas. Por que tem que fazer uma conclusão com solução? Porque essa é a exigência da dissertação argumentativa. A dissertação, por ser argumentativa, exige que você tenha um posicionamento de solução. Bem-vindo, Iciane. Boa tarde. Sim, 5 elementos, perfeito. 5 elementos da conclusão, vou colocá-los aqui no quadro, já para você se preparar para a conclusão do Enem, para a conclusão da redação. Obrigada, Ana Vitória, pelo feedback. Vão participando comigo aí. Desenvolvimento, o que a gente faz? Não esquece que são 2 parágrafos. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, no total, a gente vai trabalhar sempre com essa estruturação de 4 parágrafos. O que a gente tem aqui, então? De novo, repertório. Professora, esse negócio de repertório é sério, né? Aham. E eu sugiro ainda que você trabalhe com repertório diversificado. Eu fiz isso na redação que eu trouxe hoje para você, com um tema inédito, que pode cair no Enem, uma redação inédita, que eu joguei no Cira. O que é o Cira? Aquele aplicativo lindo, maravilhoso, que corrige a sua redação, e ela é uma boa redação, já está acima de 800 pontos, então se você seguir o modelinho que eu vou te ensinar hoje, olha que legal. Você já vai garantido para o Enem com mais de 800, o resto é contigo. Entender tema, organizar a letra, organizar a folha oficial, organizar as ideias ali. Desenvolvimento tem repertório, o mesmo que eu usei na introdução? Meu amor, a gente não vai trabalhar com o mesmo. Por quê? Porque a gente está dizendo para o nosso corretor, que são 2 por sinal, cada corretor vai ter mais ou menos 3 minutos para corrigir o seu texto, fazer aquela leitura, ele faz a digitalização do texto, então ele não corrige manualmente que nem seu professor na escola, a correção do Enem é diferenciada, existe uma rubrica com base naquelas 5 competências, em que cada corretor vai dar uma nota aproximada do que ele considera, já que a nota da redação é subjetiva, o que ele considera ali avaliativo dentro da sua redação. Não esqueça que se houver divergência entre os 2 corretores, nós vamos para um terceiro. E esse terceiro é como se fosse um tira-teima, né? Espero que você não precise desse terceiro corretor, que você consiga trabalhar seus repertórios diferentes. Se usou aqui um repertório cinematográfico, como o Léo comentou para nós, usa no 2º parágrafo de D1 outro repertório. Usa um livro, usa uma música. Professora, quero usar mangá. Se tiver relação com o tema, se tiver relação com o seu assunto principal, coloca na redação.
O que o Enem quer é originalidade. Não só que você fique lá repetindo aquelas frases, né? Ah, porque Immanuel Kant disse que o homem é o que a educação fez dele. Lindo, maravilhoso. Mas a gente pode ter um repertório diferente. A gente pode trabalhar com um repertório aqui, por exemplo, de filme, um repertório no D1 de livro e um repertório no D2 de um filósofo. A gente pode trabalhar com diversidade de conteúdo, não só para estruturar bem a redação. Não é só para isso, mas principalmente para você conseguir garantir que o seu tema está em diversos espaços culturais, em diversas áreas de conhecimentos. Então, você está dizendo o seguinte para o Enem quando você diversifica. Olha, esse tema é tão verdadeiro, ele é tão real na minha sociedade, que eu encontro ele na filosofia, na sociologia, na música, eu encontro na arte cinematográfica, eu encontro na minha vida. Viu só que legal? Enem, então, não vai trabalhar com uma informação absurda. Às vezes a palavra que eles usam é absurda porque a gente não conhece. Olha só a palavra de 2020, estigma, né? A palavra de 2018, manipulação do comportamento do usuário. Olha que o rebuscamento linguístico é grande. No entanto, o problema é social. O problema está no nosso dia a dia. Depois do repertório, o que a gente vai utilizar aqui no D1? Não se esqueça que a gente está pensando progressão textual, do menor parágrafo para o maior parágrafo. A gente precisa trazer as causas. Aí vem a causa 1, ou eu vou usar um repertório 3 do texto, no parágrafo 3, a causa 2. Tem solução no desenvolvimento? Sim ou não? Tem ou não tem? Não é legal que você coloque solução aqui. Você pode fazer uma antecipação argumentativa. Dá para fazer isso lá no último períodozinho. Dá com conectivo de conclusão, fica até organizadinho o seu texto. Mas eu sugiro que no desenvolvimento você traga as causas. Quais causas, professora? Quais argumentos? Aquele que você deu lá no início. Posso usar, professora, as mesmas palavras que eu usei lá? Está em parágrafo diferente? Pode. Sugiro que você trabalhe com sinônimos, com conhecimento de palavras que vão abranger tudo o que você sabe. Porque a gente percebe, quando lê a redação do outro, quando a gente lê uma mensagem no WhatsApp, a gente sabe se a pessoa está bem, está mais ou menos, se ela quer se comunicar, se ela não quer se comunicar, se ela tem interesse ou não. Isso não é verdade? Numa comunicação pessoal, quando nós estamos olho no olho, nós não percebemos se a pessoa tem interesse, se a pessoa quer conversar com a gente, se ela não quer. Eu lembro muito de um exemplo, quando a gente vai conversar com alguém, que a gente fala assim, né? Quero conversar com você. A pessoa não quer falar com você, ela vira, cruza os braços e diz, fala, mas fala logo. A expressão, a postura, tudo isso comunica, porque texto não é só o que está escrito. Por isso, a sua vírgula no Enem comunica. A ausência de vírgula também comunica. O seu conectivo, lembra dos operadores argumentativos, os lindos e maravilhosos. Assim, então, uma vez que, pois, os conectivos que nós temos de alternância ou ora, conectivos lá nas tabelinhas de subordinação, tá lembrando aí comigo dos estudos gramaticais? Nas tabelinhas de subordinação nós temos o quê? Conjunções concessivas, embora, conjunções temporais, quando, conjunções que vão indicar para nós uma causa, visto que, já que, posto que. Essas conjunções, esses conectivos dentro do texto comunicam. A ausência deles também comunicam. Por isso que a redação, eu sugiro que você trabalhe com um esqueminha antes. Antes de quê? Do rascunho. Pega lá, faça bonitinho a anotação aqui no seu caderno, coloque lá, bonitinho. Será que a minha redação tem a apresentação do tema? Será que a minha redação tem um repertório diversificado nos 3 primeiros parágrafos? Será que eu estou convencendo o meu leitor sobre essa causa?
Quando a gente apresenta a causa, a gente apresenta também a tese. Quero fazer essa anotação aqui, ó. Tese, como assim, professora? Ou tópico frasal, como a gente costuma ver aí em alguns materiais de redação. O que é isso? A sua opinião, seu posicionamento. O texto do Enem é argumentativo. Você não está trabalhando com uma informação dissociada do restante do mundo, dissociada do restante dos problemas. É por isso que você pode aqui, por exemplo, ao abordar a causa 1, fazer comparação de dados, de países, de realidades. Você pode fazer comparação de contextos históricos, o que aconteceu lá em 1900 e alguma coisa, o que acontece hoje. Quando a gente pensa o poema do Ferreira Goulart, por exemplo, que nós abrimos a nossa aula aqui, a gente pensa que tem um problema em 1963 que se assemelha com o mesmo problema que há hoje. Não cabe no orçamento, muitas vezes, do brasileiro, o preço do gás, o preço do açúcar, o preço da luz. Como esse poeta conseguiu se antecipar a um problema que era nosso? Porque esse problema também estava lá. Veja só, sua causa, sua tese ou seu tópico frasal precisam estar relacionando o problema aos seus pensamentos, às suas ideias. E a famosa conclusão, né? Linda e maravilhosa conclusão do texto. O que a gente faz aqui? Não esqueça, a conclusão não é só para você trazer a solução. Quero dizer para você seriamente, olhando aqui nos seus olhos, ao vivo, dizendo para ti, ó, não é só solução não, meu amor. Você tem que pôr o que aqui também? Uma retomada ao tema. Se você vai concluir, fechar a ideia, você precisa fazer um resumão do que você disse lá em cima. Então, você retoma, ó, retomar ao tema que está onde? Na introdução. Você não apresentou o tema lá em cima? Olha que legal. Depois disso, você vai trazer o quê? Os elementos de solução. E eles são 5 agentes de solução. Depois, pode ser agente ou agentes, tá? Você pode trabalhar com mais de um agente, não tem problema. Só que você tem que lembrar, esse agente é junto, tá? Porque indica o órgão, o indivíduo, aquele que pode fazer alguma mudança, é o 007, né? Que a gente brinca. Não é o agente separado que indica nós. Olha aí a competência 1. Depois do agente de solução, eu preciso o quê? Da ação de solução. O que esse agente tem que fazer? Tem que criar, tem que desenvolver, tem que ampliar, tem que mudar. O que ele tem que fazer? Você tem que dizer aqui na redação. Depois, você tem que me dizer de que maneira, de que modo você pensa esse agente praticando essa ação. Acabou aqui? São 5 elementos, ó. Memoriza isso para o Enem, vai anotando aí no seu caderno. Você precisa do detalhamento. O que é detalhamento, professor? Às vezes é uma informação mínima, mas que explica. Que traz ali um aposto, que é aquela informação que resume, que explica algo já dito, que vai trazer um esclarecimento melhor na cabeça do seu leitor. Então, você, depois do detalhamento, precisa do quê? Eu chamo isso aqui de final feliz, tá? É o efeito. A redação do Enem inicia falando de um problema, de algo ruim. No desenvolvimento, você vai trazer as causas, abordagem de informações negativas. E na conclusão, você termina com uma frase de final feliz. Às vezes ela é utópica, eu concordo, tá bom? Mas ela precisa estar na sua redação, ela precisa vir no seu texto. Clareou um pouquinho para você em relação à estrutura? Nós vamos continuar aqui nos slides agora. Depois de saber o que a gente faz em cada um dos parágrafos, eu trago aqui uma reflexão. Essa reflexão é do O.W. Holmes. Ele diz o seguinte para nós: o mais importante na vida não é a situação onde estamos, mas a direção na qual estamos nos movendo. Olha que legal esse pensamento, que já dá também para você usar como repertório da sua redação. Anote aí. O mais importante não é o conhecimento da estrutura, o conhecimento com afinco do que é argumento 1, argumento 2. Não é isso aqui. O mais importante é em que direção você está caminhando. Você está caminhando para os 700?
Você está caminhando para 800? Você está caminhando para quê? Para os 400, para o 1000? A tua preparação, teu tempo de estudo, teu caderninho, se você está baixando a nossa apostila, se você vai assistir a esse vídeo novamente, indica para que caminho você está se movendo. Professora, é menos de um mês para o Enem, não dá mais tempo. Não dá? Pega a partir de hoje, começa a treinar a redação, uma por dia. Não consegue fazer uma por dia, pelo menos um parágrafo por dia, em 4 dias você fecha a redação. Mas treine o texto dissertativo argumentativo. Professora, é legal ter um modelo? É. Não é ruim. Professora, é legal basear-me em alguma informação que eu li? É. Mas eu quero que você tenha consciência de que na redação você não vai ter material de consulta. Você não vai levar um rascunhozinho ali, uma colinha, que nem a gente faz na sala de aula, né? Quem nunca colou, que levante a mão aí. Não vai dar para fazer isso na hora do texto. E aí? O que você vai ter que fazer? Vai trabalhar com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você memorizou. Pontuação, o que é? Memorização, meu amor. Antes de uma vez que tem vírgula, pode ter. E é facultativa, por sinal, porque se essa expressão estiver no meio da frase, da oração subordinada, olha que lindo e maravilhoso isso, nós vamos ter a necessidade da pontuação facultativa. Agora, professora, na frente de uma vez que, de visto que, já que, conjunção de causa, tem vírgula? Não, jamais. O que é isso? Memorização. Estudo, treino. E você aqui comigo está treinando e se movendo. E aí, você está se movendo para que nota? Acima de 700, eu espero, né? Pensa na sua média na escola. Não esqueça de baixar a nossa apostila. Não deixa para depois, tá? Não estuda redação amanhã, depois, ano que vem, não. Não espera o ano que vem para você, então, pensar na redação do Enem. Não, pensa agora. Vamos pensar juntos? Eu estou aqui para te ajudar. E eu quero trazer uma redação inédita. Essa redação eu fiz pensando em um tema que pode cair na redação do Enem e também pode estar nas questões objetivas. Como assim, professora, nas questões objetivas? Pode ter contextualização de algum dos temas que a gente discutiu ao longo aí do ensino médio, nas aulas de geografia, de história, no que você viu no documentário da última semana. Pode ter? Pode. Porque o Enem não pensa só naquele conteúdo fechado e tradicional. Existe uma contextualização nas questões. Para quem já fez simulado, está visualizando isso melhor. As questões têm sempre um textinho antes. Por quê? Porque o Enem trabalha assim. E eu trouxe para você, essa redação está no PDF, tá? Não esquece de baixar a apostila, por favor. Guarde esse material com carinho. Utilize na sua vida. Monte seu caderninho lindo, maravilhoso, com as suas redações, com seus treinos, as suas correções, as suas citações. Trabalhe os seus resuminhos. Agora vamos lá comigo? Vamos trabalhar uma redação aqui. Vamos entender na prática como que a gente coloca isso aqui no papel. E eu começo a minha redação assim, ó. Em 1963, professora, não lembro o ano que o cara escreveu o livro, publicou aquele texto. Como que eu coloco? Na década de 90, no século 20, no modernismo brasileiro. O que eu sugiro é que você não coloque atualmente, né? Nem atualmente, nem hoje em dia, nem nos dias de hoje, nem nos tempos modernos de agora, nem na sociedade que vivemos, nada de coisa, negócio, trem. Isso aí a gente enterra hoje, tá? Esses vocabulários a gente usa no WhatsApp, no Instagram, a gente não usa na redação do Enem, que nem abreviações como etc, tá, tô, pra, pro, essas expressões ficam apenas para oralidade. O tema que eu estou trabalhando, já com esse repertório de 1963, do Ferreira Goulart, é o tema o uso da tecnologia no combate à criminalidade. Eu estou dizendo para você que esse tema pode cair no Enem. É uma aposta que eu faço aqui com você e treinei a minha redação, nota 1000, junto contigo aqui, com esse tema. Tecnologia pode cair na prova? Claro. Nós estamos no mundo tecnológico, numa geração tecnológica. Quanto mais nós soubermos sobre esse tema, ou relacionado a esse tema, mais fácil vai ser para a gente desenvolver as ideias ou chegar a uma ideia principal. Então, eu começo o primeiro parágrafo assim.
Em 1963, Ferreira Goulart, importante escritor neoconcretista, escreveu o poema Não Há Vagas, aquele que a gente leu lá no início, bonito, né? Em que o autor critica o fato de não caber o preço do gás, da carne, do açúcar e do pão no texto poético. Fechamos o primeiro período. O que é um período? Começa com letra maiúscula e termina com um ponto. A gente não conta linha na redação, a gente conta períodos. O que eu trouxe aí? Repertório. Já abri a redação com o repertório que ajuda, que desenvolve o restante do texto. Observe o período 2. O modernista infere que a sonegação aos artigos de primeira necessidade de sobrevivência básica de um cidadão. Por conta disso, a vulnerabilidade assevera e fecha a porta ao cotidiano do brasileiro. Fechamos o segundo período com o quê? Com a minha tese, em que eu relacionei também o tema. Viu só que a gente não precisa pensar a redação como cada um na sua frase, cada um com um conectivo. Eu posso relacionar as ideias. Quero que você observe nesse texto que eu trouxe algumas palavras para ampliar o seu vocabulário. Infere, que é o mesmo que dar a opinião, falar sobre, a respeito. Sonegar, que é o mesmo que negar, reter. Assevera, que prejudica, aquele caráter negativo que deixa ruim, deixa negativo, deixa pesado. Olha o vocabulário como é importante. Que competência trabalha isso no Enem? Competência 1, a competência da gramática, o bom uso do nosso português. Terceiro e último período, o que eu vou trazer? Os argumentos, ou seja, as causas. Nesse viés, olha o conectivo aí, que bonito, anota para você usar também na sua redação. O despreparo cruel da invisibilidade motiva o aumento da delinquência e a diminuição incisiva de jovens na educação. O que eu fiz na introdução do meu texto aqui, inédito para você, especial, um presente aí, já para você se preparar melhor para o Enem 2021. Eu trouxe uma introdução que pensa um repertório literário, porque é onde eu tenho mais conhecimento. Você vai trabalhar o seu repertório, aqui tem uma sugestão linda e maravilhosa. Não lembrou de nenhum na redação? Lembra do Ferreira Goulart, maravilhoso poeta moderno, já do finalzinho do modernismo, da última geração ali, da última fase, que pensa o poema como uma denúncia social. Pensa o poema como uma forma de cutucar as pessoas. Quase Gregório de Matos, né? Lá no Barroco, quando a gente pensa que ele tinha um apelido de Boquinha do Inferno. Lembra disso? A introdução pode começar assim? Pode. A introdução pode ter apenas 3 períodos? Pode. Só não esqueça que tem que ter todos esses elementos aqui da nossa introdução. Segundo parágrafo do texto, nosso D1, segundo parágrafo. Diante desse cenário, a inabilidade em lidar com a ocorrência de condutas contrárias aos preceitos legais fomenta um ciclo contínuo de crimes. Então, para não repetir criminalidade, para não repetir palavras que eu já disse na introdução, o que eu fiz? Pesquisa no dicionário. Dá para fazer isso na redação? Claro que dá. Pesquisei lá o que era criminalidade, o que era crime, e trouxe o conceito aqui. Professora, na redação não vou lembrar desse horror de palavra, mas você vai lembrar que pode usar no seu D1, que pode usar no seu segundo parágrafo do texto, o conceito da sua causa, o conceito do seu argumento. O que é isso, professora? Argumentação, dissertação argumentativa. É isso que o Enem espera da gente. Que a gente não pense só com o senso comum, mas que amplie a nossa visão de mundo, que amplie, que coloque no texto também, é esse conhecimento. Segundo período do texto, né, do nosso D1, eu trago a série sul-coreana Round 6. Professora do céu, que série violenta. Professora, está uma discussão aí se essa série deve continuar, deve ter segunda temporada. Você conseguiu ver a série? É uma série pequena, né, com uma temporada só até agora, está na Netflix, mas tem uma discussão interessante, que é uma discussão da inocência versus a violência. Os brinquedos, os jogos, o conceito de lúdico ali é inocente.
mas a forma como é utilizada é ruim. É esse pensamento que eu trago no parágrafo 2. Observa comigo. A esse respeito, a série sul-coreana Round 6 da Netflix relaciona a dualidade antagônica entre inocência e violência. Pois os jogos infantis impostos aos competidores, beligerantes, já já eu te explico o que significa essa palavra, e endividados, trazem sempre resultados desumanos. O que eu fiz aqui? Repertório. Eu trouxe um repertório da atualidade, um repertório que está aí, você vai ver nas mídias, tanto o lado bom da série quanto o lado ruim. Trago como repertório para poder dizer o seguinte, que analogicamente, paralelamente, nós vemos essa realidade no Brasil. Muitas vezes nós olhamos o crime, olhamos a criminalidade e achamos que aquilo é inocente, achamos que aquilo é infantil. No entanto, nós estamos pensando que o resultado pode não ser violento, não ser desumano, e não é. Que nem acontece na série, a violência é ocasionada a partir de uma brincadeira. Olha a brincadeira de puxar corda, de brincar de bolinha de gude, né? Beligerante significa o quê? Anote aí uma palavra para o seu repertório também, para a sua competência 1, para o seu texto melhorar. Beligerante é aquela pessoa que vive em guerra, que vive em luta. É o sentimento do protagonista na série. Quando ele se vê sempre lutando para sobreviver. Esse sentimento também não é o mesmo quando a gente pensa em sustentar-se com um salário mínimo na sociedade brasileira. Quando a gente pensa, por exemplo, no tema de 2009, na redação, que falava sobre o cinema. Por que é tão difícil pensar o cinema como cultura na nossa sociedade? Porque não cabe no poema, não há vagas no Brasil, não cabe no orçamento público. Olha aí Ferreira Goulart mais uma vez, retomando o pensamento do poeta, que diz para nós que não cabe, não tem espaço, não dá, não sobra. Olha como foi difícil pensar as regiões norte e nordeste, por exemplo, aqui de Redenção, de onde eu estou, que nós temos cinema recente, que o tema de 2019 era relevante. Professora, podia ter caído tanta coisa mais relevante. Por que nós temos essa concepção? É engraçado porque a gente às vezes não entende que o tema está na nossa realidade. O tema faz parte de nós. Ele é um problema meu e seu também. Senão nós não poderíamos dar uma proposta de intervenção, de solução. O que significa antagônica? Olha aí, voltando no parágrafo, antagônica vem de antítese, paradoxo, dois lados opostos. Palavra simples, que dá para você memorizar, já para colocar na sua redação agora do Enem. Fechando aqui o nosso parágrafo 2, analogicamente, ou seja, paralelamente, fazendo uma comparação, muitos brasileiros se veem obrigados a viver com recursos básicos escassos, crueldade explícita nas diversas mídias e com o impedimento de se obter oportunidade no mercado de trabalho. E aí eu já relaciono os jovens, o que os torna, assim, mais vulneráveis à criminalidade. O que eu fiz aqui nesse finalzinho? Trouxe o tema novamente. Terceiro parágrafo, nosso parágrafo de desenvolvimento 2. Como que eu começo ele? Com conectivo de adição, outro sim. O modelo de escola que ainda é vigente no Brasil baseia-se na uniformização do comportamento a fim de se alcançar a submissão do indivíduo. Estou chamando a responsabilidade para a escola agora. Essa subserviência se manifesta de tal forma que os alunos são coibidos a usar a tecnologia dentro da sala de aula como fonte de acesso a informações e pesquisas. A gente chega nesse ponto na redação e começa a concordar. Esse é o segredo do texto dissertativo argumentativo. O teu leitor, por mais que ele não te conheça, por mais que ele nem more na sua cidade, ele precisa concordar com as suas ideias. Por isso que quando a gente fala em desenvolvimento, eu brinco com os meus alunos em sala, eles estão aqui e vão saber que eu falo isso, que é como se fosse um sanduíche. Pão 1, pão 2. No meio a gente tem o quê? O que torna o sanduíche caro, o recheio. E eu posso pôr no recheio o quê?
Ovo, milho, o que você gosta no sanduíche, hein? Bacon, presunto, deu fome, né? Vamos parar com esse assunto. Se eu posso acrescentar aqui no meio, é onde eu tenho que trazer informações, é onde eu tenho que ampliar a visão, eu tenho que trazer palavras que levem o meu leitor a essa reflexão. Reflexão o quê? Argumentativa, da ideia que eu estou trazendo. No entanto, olha o conectivo de adversidade. Durante a crise proveniente da pandemia do novo coronavírus, o Congresso Nacional promulgou em 2021, no artigo 66 da Constituição Federal, a lei que garante o acesso à internet com fins educacionais a alunos e professores da educação básica. Já conhecia essa lei? Lei atual, que pode estar relacionada a algum tema do Enem. Conhecia? Não? Anota. Anota, porque ela pode estar na sua prova, ela pode também servir como repertório para a sua redação. O que eu fiz na introdução? Trouxe um autor literário, Ferreira Goulart. No desenvolvimento 1, eu trouxe uma série atual que discute a violência, criminalidade, a palavra criminalidade está no tema. Terceiro parágrafo do texto, eu trouxe o quê? Uma lei. Uma lei que visa incluir a tecnologia, a internet nas salas de aula. O meu tema não é a tecnologia como forma de combate à criminalidade. Está aí, ó. A lei servindo de suporte para as minhas ideias. É assim que a gente coloca no texto. Professor, eu percebi que você não pôs aspas. Exato. A redação do Enem sugere que você trabalhe um discurso indireto. O que é o discurso indireto? Também chamado de paráfrase. Eu leio, entendo a informação e quando eu vou passar para o papel, eu passo com as minhas palavras. Não com as palavras do autor, da lei, ou as palavras do livro. Eu passo com as ideias que eu tenho, com as palavras, com o vocabulário que eu tenho. E isso dá uma apropriação de repertório maravilhosa. Sugiro, então, que você trabalhe a reescrita das ideias dos filósofos, dos sociólogos, dos filmes, sempre assim. Continuando, então, último período do meu desenvolvimento, do meu terceiro parágrafo do texto, eu faço uso dos 2 pontos. Lembrando que travessão e 2 pontos, além das vírgulas, do ponto e vírgula, fazem parte da competência 1. Olha como eu encerro, então, o meu D2, terceiro parágrafo do texto. O que já vislumbra, olha que legal, é o terceiro parágrafo do texto, que termina falando sobre vislumbrar, de olhar, de analisar, de ver, né? O que já vislumbra, então, uma mudança educacional importante, a inclusão de mais jovens no espaço escolar. Onde eu disse isso, hein? Lá na minha introdução, eu disse que um dos meus argumentos era o fato da criminalidade aumentar na sociedade porque os jovens não estão inseridos na escola. Disse isso, comprovei isso, e disse que a tecnologia pode ajudar, como é o caso da internet aí, com o advento da pandemia, dentro das escolas. Último parágrafo para fechar isso aqui com sucesso, para você anotar o que você vai fazer na redação também. 5 elementos, retomada da introdução e lindo e maravilhoso conectivo de conclusão. Que conectivo você usa na conclusão, hein? Vou olhar aqui os meus comentários. Que conectivo você usa para terminar o seu texto? Olha o Léo falando de usar Machado de Assis. Maravilhoso, né? Joaquim Maria Machado de Assis, o autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro. Que lindo, né? Agradeço a todos pela presença. Vou ler aqui a pergunta do Gabriel. A gente vai segurar aí antes de ler essa conclusão maravilhosa. É preciso apresentar um ponto de vista no D1 e no D2 antes do repertório e defesa da tese? Cuidado. Quando a gente pensa em tese, quando a gente pensa em tópico frasal, a gente pensa na opinião que o autor, que o escritor do texto tem. E é importante que ao posicionar o seu argumento, você também dê a sua ideia. Não vai perder aí o texto fazendo resumo do problema. Não, o texto tem que ser crítico, o texto tem que ser argumentativo, tem que convencer. Tem que fechar os parágrafos, o Léo aqui me pergunta, tipo fazendo uma breve conclusão. Perfeito. Essa breve conclusão, sugiro que você não use conectivo, portanto. Use conectivo como assim, como então, do jeito que eu trouxe aqui para você na minha redação, tá bom?
Tem que concluir os parágrafos, é o ideal. Você pensa uma ideia, você conclui aquela ideia. Você vai para o próximo parágrafo, você vai trabalhar outra ideia. Está relacionado? Claro, porque o texto não terminou. Mas é legal que você faça pequenas finalizações. E eu até sugiro que você pense nos períodos. Como assim período? Começa com letra maiúscula, termina com um ponto. Que eles cheguem até a terceira linha. E aí, a partir da terceira linha, você já põe a ponto, conectivo, e começa, então, o próximo período. Exato, Lucas. A gente usa na conclusão destarte, dessarte, logo, portanto, dessa maneira, em suma. Qualquer um desses conectivos serve. O que é que não serve? Na conclusão. Anote aí, dica de ouro para não errar no Enem 2021. Não se começa parágrafo de conclusão com conectivo de adversidade. A professora traduz isso aí. Não se começa. Conclusão. Quando eu falo em não começar, é não pôr no primeiro período, na primeira frase, tá? Não se coloca conectivo como contudo, todavia, entretanto, porém, mas. Não se usa esse tipo de conectivo de adversidade no início da sua conclusão. Por quê? Porque você tem uma galera de conectivo de conclusão para usar. Olha aí o Lucas te dando essas dicas, né? Destarte, dessarte, logo. Eu adoro, portanto. Já sei que eu não vou errar e que ele é junto, tá? Pelo amor de Deus, não escreve, portanto, separado na redação. Não adianta lá usar uma palavra linda e maravilhosa da nossa ortografia na primeira linha do texto e no último parágrafo você erra uma separação de sílabas, né? Vamos pensar que a redação do Enem é feita por um conjunto, não é um retalho, e eu vou pegar cada pedacinho e vou pôr no texto. Não é um copia e cola. Eu preciso pensar no texto como uma unidade de coerência, de sentido, uma unidade de coesão, tá bom? Alguma pergunta até aqui? Estão conseguindo acompanhar? A redação vai servir para você? Me conta, se você está fazendo suas anotações aí. Pois tira a foto, marque a gente lá no Instagram, Facufesar, para a gente também poder seguir você e te acompanhar. E até o seu 1000, né? Rumo ao 1000, rumo à redação acima de 800 no Enem, acima de 700. Fechando a nossa redação aqui, já trabalhando todos esses elementos que o Enem exige, que é obrigatório que se tenha numa dissertação argumentativa, a gente começa com um resumão. Olha que bonito, quem é que vem aqui para nós? O tema, os desafios do combate à criminalidade a partir da tecnologia, portanto, devem ser assumidos pelos indivíduos e pela escola. O que eu trouxe? 2 agentes. Olha que bonito isso aqui se chama uso inteligente da coesão referencial. Usar um pronome demonstrativo, como elemento de retomada. O que é isso? A anáfora, não sabe o que é? Anota para você pôr no seu caderninho, para você estudar redação. Você vai precisar desse conhecimento. Esta deve problematizar a história cultural da delinquência, que ainda permanece enraizada, ou seja, lá no fundo, pensa na raiz da árvore, na sociedade. E isso por meio de eventos pedagógicos, como aulas e palestras, capazes de mostrar a necessidade de se usar programas educacionais e lúdicos, sobretudo em tempos de crise. Por que eu fiz essa retomada aqui, hein? Porque eu estou falando da Covid. Eu não falei do coronavírus lá no terceiro parágrafo. A minha conclusão tem que trazer as informações que eu trouxe ao longo do texto, porque eu estou terminando a redação. Então está aí. Eu trago com outras palavras. Eu trago fazendo retomada de informações que eu já disse. Vou repetir coronavírus? Não. Vou trazer só o sentimento da crise. Crise de quê? Crise da pandemia, o que mudou praticamente a nossa maneira de viver, até de cumprimentar as pessoas. Olha a redação já finalizando aqui. Essa iniciativa tem finalidade. Quando a gente fala em finalidade, olha só, a gente está pensando aqui num efeito, no meio, no modo. Finalidade de motivar os jovens, desde a infância, a aprenderem como combater o convite ao crime, de modo que o Brasil, lembra da frase de efeito que eu brinco final feliz? Tá aí, ó. De modo que o Brasil deixe de ser um lugar
onde não há vagas, como poetizou Goulart. Quem que eu trouxe no início da redação? Ferreira Goulart, 1963, não há vagas, poema lindo e maravilhoso. Quem que eu trouxe na frase de efeito, no último período do texto? O Goulartzinho de novo. Por que eu fiz isso? Porque isso se chama amarramento de texto, coerência textual. Eu estou dizendo para o meu leitor o seguinte: eu entendo de coesão e coerência. Eu entendo de fechamento de texto. Eu não estou fechando de qualquer maneira. Eu não estou fechando aleatoriamente. Eu trouxe um elemento da conclusão. Aqui, elemento obrigatório, que é a frase de efeito. E fiz retomada ao repertório lá em cima. Conseguiu entender? E aí? Os parágrafos agora estão mais tranquilos para você? Conseguiu visualizar como que a organização do texto é fundamental? Não esqueça, o texto não é formado só de citações ou frases soltas. O texto precisa ter essa ligação. Olha o tamanho do parágrafo de conclusão, como que ele consegue abordar informações importantes e, inclusive, o que o Enem quer. Vamos pensar, então? Você está pronto para tirar mais de 700 na sua redação? Essa é uma pergunta que eu quero te fazer aqui, hoje, dia 23 de outubro, exatamente a menos de um mês da redação do Enem. Você está pronto para estudar? A se preparar a partir de hoje, a partir de agora, a pensar na redação como uma unidade. Não é cada parágrafo sozinho, isolado. Não é um conectivo sozinho, lá, como se estivesse solto, como se por si só tivesse que falar alguma coisa. Você começou a ter essa noção agora? Que redação é estudo, é pesquisa. Quando eu estava fazendo essa redação, vou aqui contar como que eu fiz o texto. Primeira coisa que eu fiz, fui pesquisar repertório. Escolhi o tema com base nas discussões atuais que nós temos na internet, na televisão. Trouxe um tema atual, não caiu no Enem ainda, e trouxe também a preocupação do repertório do estudo. Peguei meu caderno e fui anotar. Quem era Ferreira Goulart? Poeta, neoconcretista. O que ele escreveu? Qual o poema mais famoso? Poema Não Há Vagas. O que ele fala nesse poema? Uma crítica social contra a segregação, a sonegação, contra a realidade do brasileiro simples, que muitas vezes tem que escolher entre a janta ou o almoço. Eu trouxe esse sentimento para a minha anotação, trouxe isso para os meus períodos, para as minhas frases, trouxe também para os meus próximos repertórios. Quando eu trago Round 6, quando eu trago ali no terceiro parágrafo a Constituição Federal, uma lei atual de 2021, internet e tecnologia, eu estou fazendo o quê? Pesquisa. Para tirar mais de 700 no Enem, você precisa de pesquisa, você precisa de tempo de preparação. E é isso que você está fazendo aqui comigo, não é? É isso que nós dois estamos fazendo aqui, estudando redação, estudando estrutura de texto, estudando palavras, repertórios, estudando conectivos. Isso é redação. Para tirar 1000 no Enem, para tirar 880, para tirar 980, você precisa pensar que o texto é estudado. O texto é feito, refeito. Sugiro também, pegou o texto, sua professora, seu professor corrigiu, alguém da sua casa fez um comentário, disse que não estava legal, faz aquele texto de novo. Pega seu caderninho, lembra do caderninho que eu trouxe no início, como sugestão para você ter para os seus estudos? Faz de novo o texto. Tem erro ainda de vírgula, você está vendo que não está legal o repertório? Faz de novo. Nessa reta final, não é diversidade de temas que você tem que trabalhar apenas, é treino de redação. Por exemplo, se uma pessoa, vamos ver aqui se você vai saber essa resposta, né? Se uma pessoa não erra nada de gramática no texto, não erra vírgula, não erra ponto, não erra acento, não erra separação de sílaba, não erra nada que seja gramatical. Ele vai tirar a nota 200, que é nota máxima na competência 1? O que você me diz? Você acha que vai tirar 200? Eu estou aqui olhando a sua resposta. Você acha que uma pessoa que não erra nada de ortografia, de acento, de ponto, de vírgula, de crase, de sintaxe, ele tira nota máxima na competência 1? Não. Porque no Enem, o texto é dissertativo / hífen argumentativo.
Se o texto é argumentativo, é preciso o quê? Que você conecte tudo, que você ligue tudo, que você dê sentido, coerência, que você dê uma ideia, uma tese. Respondendo aqui a pergunta da Jennifer, é obrigatório ter um tema próprio no Enem? É. Todo Enem vai vir com um tema dentro de uma estrutura dissertativa argumentativa que você vai fazer a sua redação. Amém, Geisiane. O maior de 700 vai vir. Estou crendo contigo. Isso, Gabriel. Vamos crer juntos. É necessário criar um tema em cima da proposta do Enem? Não. Acho que você quis perguntar, Aline, sobre o título, não é? A gente não cria um tema. O tema a prova dá para nós. O que é o tema? Um problema. Esse problema, vem lá, pensa na folhinha da redação do Enem, tem a instrução em cima, os textos motivadores, que às vezes dão vontade de chorar, né? E você tem também lá embaixo a proposta de redação, que é onde tem o tema. Então, você não cria o tema. O tema é uma frase, essa frase é um problema que vai direcionar toda a sua redação. E não é obrigatório criar um título. Se você pôr o título, ele não vai vir fora da linha 1. Não se põe título na última linha, né? Então, vai vir linha 1. Pôs o título, minha dica, não pule linha depois, tá? Já comece na linha 2, direto na sua introdução, no seu primeiro parágrafo, já a segunda linha, tá bom? O título da redação não é obrigatório. No entanto, é importante, né, que se coloque o título em alguns textos fora da redação do Enem. Então, eu já faço aqui essa observação, que a redação do Enem não exige, não obriga, mas, porém, sobretudo, vamos falar tabelinha? Sobretudo, contudo, todavia, não obstante. Todas essas conjunções estão nas tabelinhas lá de conectivos de diversidade, tá bom? No entanto, não é obrigatório pôr o título, pois, legal, primeira linha, até 5 palavras, bonitinho, centralizado, não precisa pular linha depois para o parágrafo de introdução. Vamos dar sequência aqui? Minha pergunta agora é, o que o Enem quer? Quando você termina o texto, como é que ele vai corrigir? Qual a rubrica, qual a forma de correção que os seus corretores lá têm como base para a sua redação? As 5 competências. Competência 1, não vou errar na gramática, mas significa que se eu não errar nada no texto, eu vou tirar 1000 nessa competência, eu vou tirar 200, tirar 500 nessa competência? Lógico que não, querido. Se você não fizer sentido com as palavras, sentido com a sua pontuação, não adianta você usar destarte na redação. Não adianta se eu começar o texto com odier na mente. Não adianta se você erra a vírgula na frente e dá outro sentido depois. Então, cuidado, tá bom? Não esqueça que a competência 1 também traz para nós algumas exigências. Por exemplo, travessão como substituto de vírgula. Você viu isso no decorrer do meu texto. Volta depois, pega a apostila, baixa bonitinho, volta para ler o texto de novo. O que eu fiz com os travessões? Trouxe como uma explicação da informação já dita no sujeito da frase. Porque o Enem pede esse detalhamento, o Enem pede essa explicação. Competência 1, você precisa demonstrar conhecimento gramatical. O que é isso? Que a gente não separa, por exemplo, sílabas, aí eu vou brincar aqui com o underline, por exemplo, o hífen. A separação do hífen é feita com um hífen, né? Com um tracinho na frente. O pessoal quer separar a sílaba no Enem colocando embaixo. Não é legal. Por que não é legal? Porque toda a separação é feita na frente. Professora, mas lá em 1500, meu professor me disse que fazia o traçozinho embaixo. Dica minha hoje, dica para Enem. Faz o traço na frente. Não deixa aquele espaçozinho no final, perto da margem, no finalzinho das linhas. Outra dica, errou, professor, eu errei. O que é que eu vou fazer? Chorar, fazer um risco no texto. Vou me desesperar, vou sair correndo. Não, você vai fazer um traço no meio. E na frente a palavra certa. Não é em cima, tá? Não é do lado. Errou, errei, o que eu faço agora? Vou chorar. Não, traçozinho, segue a vida. Vamos embora para o 1000 aí. Segunda competência, o que o Enem quer? Que você compreenda o tema.
que você compreenda o gênero textual, que é o dissertativo argumentativo, que você mostre conhecimento de outras áreas. Repertório, está aqui. Competência 3, lembrando que são 5 competências, cada uma vale 200. Você precisa aprofundar a área de conhecimento. Eu não posso pegar o tema e isolá-lo aqui na introdução. Eu vou pegar ele e desmiuçar. Eu vou espalhar, diversificar dentro do meu texto. Olha que bonito isso. Competência 4, eu vou ligar as partes do texto. Como é que liga as partes do texto? 0800? A gente liga para Vivo, liga para Oi, para Tim. A gente liga com conectivos ou operadores argumentativos. E eu sugiro que você mostre, além de diversidade de repertórios, diversidade de conectivos. Usou nesse viés na introdução, usa nesse contexto no desenvolvimento, usa em suma, por causa disso, por conta disso. Usa outros conectivos, mostre que você estudou isso aí antes da redação do Enem. E a última competência linda e maravilhosa, ser sagaz na proposta de intervenção, ser sagaz, ser intuitivo, ser positivo, ser detalhado. Olha que bonito, né? Depois das competências do Enem, sabendo que essa é a rubrica que a gente utiliza para corrigir os textos, eu trago dicas de como iniciar a introdução. Essas dicas também estão na apostila, tá? Relembrando aqui. Você pode começar a sua redação assim, OA, traz o tema bonitinho, não é uma invenção atual, aí você traz uma informação histórica, fazendo retomada de que aquele problema persiste desde eras passadas, né? Você pode fazer uma comparação no país X, tararã, tararã, já no Brasil. Você pode começar direto com o repertório, como eu trouxe para você também no meu modelo. Você pode começar com uma música, um filme, um livro. Olha que legal. Mostra uma realidade vivida no Brasil. Que Brasil? Brasil de hoje, da contemporaneidade, do século XXI, porque a gente não está usando atualmente. A gente não está usando gerúndio, que é a terminação NDO dos verbos. A gente não está usando informações aí que sejam informações ruins para o todo do texto, né? Outra dica também, você pode utilizar o OA, é um problema que há muito tempo deve ser combatido no Brasil. Muito legal. Essas são algumas sugestões para você começar o seu texto e resolver seus problemas agora de introdução. Conectivo para iniciar o seu segundo parágrafo de desenvolvimento. Anota que isso aqui é ouro, tá? Você tem que usar no segundo parágrafo de desenvolvimento, que é o terceiro do texto, e no quarto, conectivos específicos. Redação do Enem, vem 1000, anota aí. Terceiro parágrafo do texto, D2 da redação. O que eu uso? Conectivo de adição. Todos eles têm vírgula na frente, tá? Por favor, não esqueça. Outro sim, além disso, ademais, por outra perspectiva, por outro aspecto, por outro lado. Sugestões, escolha um, aquele que você vai lembrar no texto. Tem conectivo ademais, que é lindo, né? Imagina agora, você vai sair da nossa aula aqui, nossa aula maravilhosa sobre o Enem, você vai falar o quê? Ademais, a sociedade vem sofrendo com o problema da criminalidade, com o problema da desigualdade social. Isso vai melhorar seu texto, vai melhorar seu vocabulário, vai melhorar sua relação no dia a dia com a linguagem. O que é isso? Linguagem formal, linguagem gramaticalmente correta. Faz favor de anotar que tem vírgula, tá? Não adianta acertar o conectivo e errar a vírgula também. Nós vamos agora para os parágrafos de conclusão. Professora, temos lá 100 candidatos na minha sala. Tem tudo isso não, né, meu amor? Mas imagina aí que tem 100 candidatos. Cada candidato vai usar o seu conectivo, aquele que lhe é mais familiar. Por isso que você tem que treinar a redação antes, para o parágrafo de conclusão, que é obrigatório ter conectivo no primeiro período ou na primeira linha, ali na primeira frase. Portanto,
dessa maneira, em suma, destarte, ou a variação dessarte, tá? Com 2 S's, desse modo, enfim, junto, não separado, que enfim separado tem outro sentido, né? Nós temos todos esses conectivos que são de conclusão. Retirou a partir de hoje, hashtag não uso mais, contudo, na conclusão. Na primeira linha, tá? No primeiro período. No decorrer, você usa do jeito que você achar necessário. Professora, esses conectivos têm pontuação? Tem. Lembra lá do meu texto que eu peguei o portanto, coloquei no meio do período e tinha vírgula antes e depois. Vou iniciar a redação com portanto, vírgula na frente. A pontuação fala muito a partir desses conectivos. E uma dica que eu te dou, dica de ouro também, anota que isso aqui é o 1000, vem 1000. Dica de ouro maravilhosa é que os conectivos chamam a pontuação. Como assim, professora? Se eu aprendo a usar os conectivos, ou se eu conheço os conectivos, automaticamente a pontuação vem junto. Ponto e vírgula, o travessão, a vírgula, o ponto continuado ou o ponto final. Beleza até aqui? Tranquilo? Está conseguindo entender que a redação não é um monstro de 7 cabeças? Que a redação é possível ser feita sim, 1h30, 2 horas na redação lá do Enem, no total de 5 horas. Anote aí também, que palavras nós vamos evitar usar na redação? Acabou, a partir de hoje nós não usamos mais. Deixa isso para o WhatsApp, para o Instagram, quando você estiver com raiva do seu namorado. Use isso lá, tá? Mas aqui não. Aqui a gente vai pensar que nós vamos usar a verborragia, nós vamos usar de termos mais gramaticalmente utilizados na norma culta, padrão da nossa língua. Atualmente, nos dias de hoje em dia, são 3 expressões que você pode substituir só pela palavra hoje, ou agora, ou no século XXI, ou na modernidade, na contemporaneidade. Tranquilo, você substitui isso aqui. No tempo em que vivemos, 2 problemas com esse pensamento. Quando a gente fala em tempo que vivemos, sociedade que vivemos, dá uma ideia que tem outra sociedade, aquela que não vivemos. E também a primeira pessoa do plural, que é o nós, lembra lá a tabelinha dos pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Na tabelinha nós temos o quê? A primeira pessoa do plural, que é o nós. A conjugação de vivemos está na primeira pessoa do plural. Agora eu digo assim, nós, eu e a equipe que está aqui por trás organizando essa aula, estamos assistindo ao aulão de 2021 para o Enem. Nós, mais de uma pessoa. Quando você está fazendo o texto, quantas pessoas estão escrevendo a redação? Não sou boa em contagem, não sou boa em números, mas esse aí eu sei contar. Só uma pessoa. Por que você vai usar o nós? Por que você vai usar o vivemos? Mas eu não uso o pronome nós. Mas você usa a conjugação do verbo com a primeira pessoa do plural, que é o nós. Vivemos, acreditamos, sonhamos, desejamos, tudo isso a gente vai evitar. Deseja-se. É perceptível que a sociedade, sempre nós vamos falar do outro problema. O resto, como se eu não estivesse lá, né? Nós, a gente tira também você. Isso aqui é um detalhe especial. Geralmente, as pessoas colocam você na conclusão, porque pensam que estão dando a solução como uma forma de induzir o leitor a fazer alguma coisa. Legal. Você vai dar essa sensação, você vai dizer as informações sem usar o pronome pessoal você. Do mesmo jeito que você não usa dona, não usa senhora, não usa vossa excelência, você não vai usar o pronome pessoal você. Não usa. Tira isso do seu texto, volta nas suas redações, aquelas dos seus treinos, e veja se essas palavras não estão lá. Vá anotando para não usar mais. A atenção é fundamental, por exemplo, na palavra conscientização. A gente vai evitar essa palavra e trocar por sensibilização. Tem um sentido semelhante e vai ter uma espécie de explosão no seu texto diferente. A conscientização, além de ter se tornado um termo clichê, que todo mundo usa e recusa imitações, também é um termo que a gente vai deixar de escanteio, tá bom?
na redação, principalmente no parágrafo de conclusão, a gente vai evitar. A palavra coisa é uma palavra complicada. A pessoa chega em você e diz assim, eu estou coisado. Eu tenho uma coisa para te contar. Olha como isso é perigoso, né? Gera 1 milhão de interrogações na nossa cabeça. Do mesmo jeito, se gera interrogação, ambiguidade, dúvida, o seu leitor tira do texto. Não usa. Não usa coisa. Usa o que é no lugar? Situação, informação, algo, problema, problemática. Usa um substantivo tranquilo e dá para ir seguir em frente, está na vida. Abreviações como etc. Etc significa o quê? E outras coisas. Nós vamos colocar abreviações, por exemplo, como o do MEC, Ministério da Educação, sempre relacionando a palavra por extenso. O Ministério da Educação, aí entre parênteses ou na frente entre vírgulas, o MEC. Perfeito. Eu não uso só abreviação, tá bom? Nosso, nossa, pelo mesmo problema do nós, traz muita pessoalidade à redação. Seu, sua gera ambiguidade, pode ser de quem está lendo ou sobre o que você está falando no texto. E verbos com terminação em gerúndio. Meus alunos sabem que a gente tem terror ao gerúndio. O gerundismo, então, ou o queísmo, que é o uso do que excessivo, o gerundismo, o uso do gerúndio excessivo, a gente evita. Qual que é o problema do gerúndio? É o mesmo problema de quando eu digo para alguém, eu estou amando você hoje. Amanhã, eu vou saber se eu estou amando? Não, não sei. Então é melhor a gente evitar esse verbo, que não dá uma ideia precisa da informação. Usa verbos com terminação no passado, verbos com terminação no particípio, por exemplo. E, ó, seu texto fica maravilhosamente lindo. Além de evitar essas palavras no texto, o que mais que nós vamos saber? Que repertório pode ser o quê? A gente vai continuar aqui no slide. O repertório pode ser uma frase de filósofo, pode ser uma frase de sociólogo. O meu repertório pode ser um filme, um documentário. O meu repertório pode ser uma série, igual eu usei aqui no modelo inédito que eu trouxe para você de redação. Pode ser um livro literário, um livro distópico, como é o caso de A Fazenda dos Animais. Pode ser também um contexto histórico, um contexto literário, uma informação de dados. Professor, eu posso usar o dado lá do meu repertório, dos meus textos motivadores? Pode. Desde que você saiba usar isso na redação. Como assim? Se diz que 85% dos jovens, de acordo com o IBGE 2016, esse dado está na redação de 2018 do Enem, se lá diz que 85% dos jovens entre 18 e 24 anos acessam a internet, como que você vai usar isso na redação? Você vai copiar exatamente? Não, você vai dizer assim, mais de 80% da população jovem brasileira acessa as redes sociais ou está online. É a mesma informação, a mesma ideia, mas com palavras diferentes. O que você está falando para o teu corretor? Eu tenho noção de escrita de texto, eu tenho noção de paráfrase, reescrita das ideias, discurso indireto. Eu estudei, cara. Eu estou preparado para o 900, estou preparado para o 700, eu estou preparado para a nota acima do que eu tirei ano passado na redação do Enem. Quando a gente pensa em repertório, não esquece, anota aí, parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3 do texto. Na conclusão, usa repertório? Não, querido, retoma o repertório. Qual? O primeiro, é claro, que está mais distante, mas sugiro que você não bote lá uma frase de efeito, porque você achou bonito, que fulano lá no vídeo tal recomendou, lá na conclusão. Pega os últimos textos nota 1000 do Enem, veja se ele usa isso, repertório lá na última frase. Não tem, ele faz retomada do repertório que já tinha no texto. Está aí uma dica também maravilhosa. Sugestões de temas para o Enem de 2021. Bora lá? Eu trouxe para você 10 temas bem legais aqui, que você pode utilizar como forma de estudo para a redação do Enem de 2021. Eu quero saber qual que é a sua aposta. Qual que você aposta, hein? Você aposta em qual tema? Geiciane, fico feliz por você estar melhorando aí seu texto, seu D2 a partir de agora partiu tirar nota boa no Enem.
E aí, qual é o tema que você sugere que vai cair? O que é um tema forte? Sabe aquele tema, eu tenho que treinar isso aqui antes do texto. Você tem 10 temas aí, eu quero que você digite para mim o número do tema. Qual que é o tema que cabe aí? Enem 2020. Professor, eu acho que não é nenhum desses aí. Eu estou apostando nesse tema aqui. Diz para mim, diz para nós. Vamos treinar juntos aqui. E não esqueça que o vestibular da FESA está aberto. Vestibular para 2022, você pode estudar com a gente, tanto em medicina quanto em direito e enfermagem. Lembrando que você tem o cupom especial Objetivo 50 Off, para você fazer agora a sua inscrição para o vestibular de medicina e você pode ganhar 50% de desconto na sua inscrição. Anota aí, tá? Esse cupom especial é só para quem está aqui no nosso aulão, só para quem está comigo aqui. Enquanto você digita a nossa sugestão de tema aí, um dos 10 temas que você tem como sugestão que eu trouxe aqui, eu quero fazer o sorteio de uma correção de redação. Eu quero saber se você já tem redação pronta aí. Eu quero ler, eu quero te ajudar. Eu quero estar contigo aqui. Eu vou fazer uma pergunta, tá bom? Essa pergunta está relacionada à nossa aula. E eu quero saber quem é que vai acertar a pergunta. Eu vou pedir aqui para os meus colegas me ajudarem para ver qual vai ser a pessoa que vai postar primeiro a resposta, tá bom? Em relação à sua pergunta, Lucas, pode cair sobre mobilidade urbana? Pode. Pode cair? Pode. Principalmente agora em época de pandemia, que nós fomos obrigados a ficar fechados, isolados em casa, a mobilidade urbana diminuiu e também modificou-se. É tanto que a gente vê ciclistas pela rua aí direto. Isso pode cair no Enem? Pode, tanto no tema da redação, quanto como contexto das questões que você vai ter lá no caderno de questões. Já me deu aqui a sua sugestão de tema? Qual que é a sua aposta para o tema do Enem de 2021? O que você está apostando? A imagem não está legal? Você pode abrir essa imagem na apostila, tá bom? Lá no PDF, tá bonitinho lá para você, um material especial para você treinar a sua redação. Eu estou esperando, que eu quero saber em que tema você está apostando. Nós vamos contar aqui para todo mundo, a gente poder treinar juntos para a redação do Enem. Redação do Enem daqui a um mês, e nós vamos fazer diferente do que fizemos ano passado, do que fizemos nos anos anteriores. Se é o seu primeiro Enem, seja bem-vindo, tá? Vai dar tudo certo. Não se desespere, vai dar tudo certo. Quase uma música aí, né? Qual que é a sua aposta para o tema? Você está apostando o quê? O Lucas me falou de mobilidade urbana. O Lucas me deu uma ideia aqui que também veio para o Enseja, né? Para a prova do Enseja de 2021. Legal. Não é ruim pensar, mas que vai cair o mesmo tema, com certeza não. Quer seja o tema dos últimos 5 anos ou o tema que talvez a gente esteja esperando, né? Estou aguardando aqui o seu comentário. Você está apostando em que tema? E aí, meu aluno, minha aluna? Que tema que você está apostando para o Enem? Estou aguardando uma resposta aqui. Vocês estão com vergonha, é? Agora está todo mundo sem vergonha, né? Por causa do Enem. Todo mundo tirando aí os medos, as dúvidas, né? Eu quero fazer um sorteio de redação. Esse sorteio de correção de redação você vai enviar diretamente para mim. No final desse slide tem o meu e-mail, o meu telefone, você pode entrar em contato. Eu trabalho aqui na FESA, então você pode me encontrar também aqui. E a gente está junto aí, você que é meu aluno, no decorrer da semana, né? Olha aí, nós temos já uma aposta no terceiro tema, a importância da implementação da educação financeira nas escolas. Isso está bombando nas mídias, né, nas campanhas governamentais.
Confesso que também esse tema é forte, pode estar relacionado ao novo ensino médio. Nós temos o tema 4 aqui, a vitória de Jesus está me dizendo que esse tema é forte. Os desafios da educação brasileira para as próximas gerações. E isso a gente pensa no novo ensino médio, a gente pensa na educação básica, educação infantil, a gente pensa na EJA, que é a educação de jovens e adultos, e também a gente pensa na graduação. Tema 6. Lígia, tema 6 diz o uso da tecnologia no combate à criminalidade. Esse foi o tema da redação inédita que eu te trouxe hoje, tá bom? É uma aposta minha também para o tema. Stephanie me falou que o uso da internet na educação, e aí dá para você usar como repertório o fato de que em 2021 o governo acrescentou à nossa Constituição Federal a necessidade de se ter internet na educação básica, tanto para alunos quanto para professores. Legal, né? Também acho que pelo menos era o tema que a gente estava mais preparado, né? Quando a gente pensa em educação financeira, porque é o que a gente tem mais. Vamos para o sorteio da redação, então? Quero que aqui você fique atento, vou fazer uma pergunta. A primeira pessoa que responder a essa pergunta corretamente vai ganhar aqui a correção de 2 redações. Você vai poder me enviar gratuitamente, nós vamos conversar, vou sugerir aí mudanças, acréscimos, retiradas, tá bom? A minha pergunta é, o texto que eu abri a nossa aula de hoje, nosso aulão, não há vagas de Ferreira Goulart, foi escrito em qual ano? Quero que você me ajude a responder essa pergunta. Qual é o ano de publicação do texto Não Há Vagas, do Ferreira Goulart? E a gente está trabalhando memorização de repertório, que dá para você usar isso na sua redação também. Me conta, vamos ver quem é que sabe responder. Vai ganhar 2 correções gratuitamente de redação, de textos que você já tem, ou de textos de sugestão de temas que eu também posso te mandar, tá bom? Perfeito! O Elke Júnior Oliveira escreveu que foi em 1963. O Elke, acredito que seja assim que pronuncia seu nome aqui. Você ganhou 2 correções de redação. No final do slide tem o meu contato, entre em contato comigo, me avisa, professora, eu estava no aulão da FESAR, da AFIA, e eu ganhei as correções de redação, como que eu envio o texto? E aí a gente vai conversar, vai bater um papinho, tá bom? Lorena, você está apostando no tema 6, legal. O tema 6 fala do uso da tecnologia no combate à criminalidade. A redação que eu trouxe aqui é sobre esse tema, tá bom? A Geiciane está apostando no tema 10, meios para reduzir o consumo excessivo do plástico. E a gente entra na discussão da educação ambiental nesse tema, da sensibilização ambiental também. Muito legal. O Eike está feliz aí, ganhou correção de redação. Nós já estamos caminhando para o fim da nossa aula e eu quero trazer mais um pensamento. E esse pensamento do George Marshall. E ele fala assim para nós. Quero que você pense comigo, reflita comigo aqui, chegando no finalzinho da nossa aula. Foi boa essa aula? Te ajudou? Você conseguiu fazer suas anotações? Conseguiu ter ideias novas para o seu texto? Conta aqui para mim no chat. Fala para mim. É importante, depois a gente pode estar tendo mais contato. Você pode conversar comigo. A gente pode conversar melhor sobre a redação, tá bom? Siga a Facu FESAR no Instagram. Acompanhe as novidades da FESAR. Acompanhe as novidades da AF e Redenção. E eu trago esse pensamento já para a gente poder pensar nas mudanças que a partir de hoje nós temos que empreender e intensificar dentro da redação, dentro do 1000 que está chegando aí. Os pequenos atos que se executam são melhores que todos aqueles grandes que apenas se planejam. Fechando a nossa aula. Não é, eu queria tirar 1000, queria tirar mais de 700. Ai, como eu desejo! Não, agora nós vamos pensar o quê? Nos pequenos atos que se executam. Um parágrafo, um período. Quem faz um período faz um parágrafo. Quem faz um parágrafo faz 2. Quem faz 2 parágrafos faz 4. E essa construção gradativa, essa construção que torna um ciclo
Porque eu começo, eu desenvolvo, eu termino, eu começo, eu desenvolvo, eu termino. Vai então agora formar a nossa redação acima de 700, acima de 800, acima de 900, e eu creio no 1000. Vem 1000, vem 1000, vem, porque nós estamos não só planejando, nós também estamos seguindo os nossos passos. Fechando então, meu contato vai ficar aqui na tela para você, meu e-mail, meu telefone. Vai ficar disponível também a apostila para você baixar. Fica disponível aqui também a faculdade FESAR para você tirar dúvidas. Dúvidas sobre o vestibular, por exemplo. Dúvidas sobre como ingressar no curso dos seus sonhos. Quero deixar aqui o telefone para o vestibular da FESAR, caso você tenha dúvidas aí. 094 99206 5288. Vou repetir. Vestibular da FESAR agora dia 31 de outubro, segunda-feira, dia 25, fecham as inscrições para medicina. Com o cupom Objetivo 50 off, você ganha 50% de desconto na sua inscrição. Lembrando que o vestibular para direito e enfermagem, olha, o vestibular totalmente gratuito. E o melhor, vou te dar uma novidade aqui, que quem estiver fazendo as suas inscrições, quem estiver aí preocupado, querendo entrar, sabendo que o Enem vai te ajudar nisso tudo, primeira mensalidade de direito e enfermagem, apenas R$50. Apenas! Você entra na faculdade, tirou nota boa no Enem, entra na faculdade e ainda vai ganhar desconto. Seja bem-vindo a esse novo universo, universo dos sonhos, das graduações, de não parar. Que venham as pós, que venham os mestrados, os doutorados, os PhDs, porque a gente não vai parar. A redação não vai parar aqui. Nós vamos continuar escrevendo, vamos continuar melhorando sempre. E entre em contato com a gente, 094 99206 5288, para você ter mais informações a respeito do vestibular. Eu quero agradecer a todos que estiveram comigo até agora. Um abraço apertado. Eike Júnior, não esquece de entrar em contato comigo, tá bom? Estou esperando a sua mensagem. Eu quero te agradecer de verdade por você ter ficado comigo. É sábado, depois do almoço, você queria estar descansando, mas você está aqui estudando. Você está aqui melhorando a sua vida, você está aqui pensando no seu amanhã, porque quem pensa no futuro, pensa hoje, não amanhã. Eu te agradeço, beijo no seu coração e até mais. Te espero aqui na FESAR. Um abraço.